Jesus era de uma a três coisas. Eu tenho 3 opções. Opção número 1. Jesus era um louco. Ele dizia que era o Messias, mas na realidade de Messias ele não tinha nada. Então, na realidade, como eu posso dar credibilidade para um louco? Opção número 2. Jesus era um mentiroso. Ele sabia que ele não era o Messias. Ele sabia que ele não era o Filho de Deus. Mas mesmo assim, conscientemente, ele dizia a respeito dele que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Nesse sentido, como eu posso dar crédito a alguém que sabe que não é e mesmo assim diz ser alguém? Ou eu tenho outra opção número 3. Jesus é o Messias. Jesus é o enviado de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E tudo que ele disse era verdade sobre ele. Entende? Eu não posso pegar Jesus e colocar ele dentro de uma caixa aonde eu posso dizer que ele era um bom homem, onde eu posso dizer que ele tinha bons princípios e valores, onde eu posso dizer que ele é alguém admirável, mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que alguém louco é alguém admirável. Eu também não posso dizer que alguém mentiroso é alguém admirável. Mas eu posso dizer que o Messias, o prometido, o Filho de Deus, o enviado por ele, é alguém admirável. Não tem como eu escolher uma parte e ignorar a outra. Ou eu entendo e creio que ele é o Messias, o Filho de Deus, ou eu dou total descrédito a ele. Mas se eu entendo que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, o que isso gera de reflexo real na minha vida? Porque para que foi enviado Jesus? Se não para me trazer vida e me trazer uma mensagem que a Bíblia chama de evangelho, uma boa notícia, uma notícia de que eu estava e eu nasci em escravidão, que um dia, por causa de um pecado cometido há muitos anos atrás, isso me gerou reflexos. Um pecado cometido por Adão que me produziu morte e eu nasci morto em meus delitos e pecados, separado de Deus, ansiando por um encontro com Deus por meio de religiões que na prática eu nunca consegui. Mas o próprio Deus se faz homem para habitar entre nós e, habitando entre nós, manifestar-se a nós, manifestar-se a mim. E manifestando-se a mim, ele se apresenta, e se apresentando, ele faz mais do que isso. Ele paga o preço. E ele foi ferido, dizia Isaías, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53. Aquela morte foi muito mais do que apenas a morte de um justo, mas aquela morte de cruz foi um propósito no qual ele veio para se apresentar a mim como o verdadeiro Deus. Então tudo que eu sei sobre Deus, fora dele, não tem sentido. Tudo que eu conheço sobre Deus, que não tem a ver com ele, não tem sentido. Mas quando eu olho para ele, eu conheço Deus. Quando eu olho para Jesus, eu conheço Deus. Então, a primeira coisa é que Jesus me apresenta a Deus. A segunda coisa é que ele se torna o meu redentor. Eu estava separado de Deus, mortos em meus delitos e pecados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele agora se manifesta para mim, não apenas como alguém que me apresenta a Deus, mas o próprio Deus que morre por mim. E mais do que morre por mim, a Bíblia vai dizer que ele me atrai para que eu morra também nele. João 12, 32, Jesus dizendo: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Não é por esse motivo que o apóstolo Paulo, quando conhece a respeito do Evangelho, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: eu já estou crucificado. Eu estava lá. E agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo escreve a uma igreja que estava numa cidade grega
Colosso, ele escreve: se, pois, vocês ressuscitaram com Cristo, agora vocês buscam as coisas de cima. Porque não apenas Cristo ressuscitou, mas vocês ressuscitaram com Ele. O Evangelho ele acaba sendo uma loucura, e ele próprio disse isso, que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Exatamente porque somos salvos por essa loucura. Jesus me apresenta a Deus, mas Jesus também é o Deus que me redime. Jesus é o Deus que me atrai para que morra com Ele, para que agora eu possa voltar a ter vida com Ele. Porque só há um intermediador entre Deus e os homens. E não é a igreja A, B ou C. Ainda que por meio dessas comunidades eu ouça a respeito de Jesus, ainda que por meio da igreja A, B ou C, muitas vezes eu aprenda, mas ela não é o meio que me levou a Deus. É exatamente o Cordeiro. O Cordeiro que fez com que a igreja surgisse. A igreja, o corpo de Cristo. Pessoas de todas as tribos, línguas e nações que, no final das contas, elas são igreja de Deus. São os chamados para fora. São um corpo que juntos, com o mesmo cabeça, crescem para a edificação do propósito de Deus. Agora, se Jesus então é o Messias, o enviado de Deus, o que ele disse? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Para quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei, para que onde eu esteja, vocês estejam um dia comigo. Ele vem, faz a obra redentora, vai, volta à casa do pai e fala para que nós agora anunciemos essa obra redentora ao mundo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E essa obra que nós anunciamos ao mundo inteiro, ela tem um sentido. O sentido de que eu voltarei, mas eu quero que as pessoas conheçam a respeito daquilo que eu fiz por elas. Porque todo aquele que nele crer não será confundido. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Aliás, o mundo já estava condenado sem ele. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que nele crê não é condenado, mas aquele que nele não crê, na verdade, já está condenado. Não se trata de Deus enviar seu Filho ao mundo para nos darmos duas opções. Adão e Eva já tomaram a nossa decisão. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da autonomia. Deus, na realidade, nos chama para, por meio de Jesus, voltarmos a escolhermos a árvore da vida. A árvore que produz vida. A árvore que gera vida. A árvore que gera uma vida que me relaciona com Deus. Uau! Agora, se nós fomos chamados a isso, e se eu ouço essa mensagem, ser cristão não significa participar de uma igreja cristã, mas é exatamente receber a mensagem do Cristo e se tornar participante dela. Tanto que agora eu recebo um ministério, e não um ministério de ser pastor, ou um ministério de ser, não, de ser um padre, de ser um diácono, de ser um presbítero, etc. Não. Mas todo aquele que nele crê se torna participante daquilo que ele já fez, que morre com ele, que com ele é sepultado e que com ele ressuscita, se torna agora portador dessa mesma boa nova e se torna um embaixador, como se Deus estivesse falando por nosso intermédio. E o que Deus fala por meio de nós? Rogamo-vos, da parte de Cristo, que todos se reconciliem com Deus. Porque Deus, na realidade, já nos chamou para reconciliarmos com Ele. E Ele já fez tudo isso. O que é necessário? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras, para que ninguém se glorie. Tudo foi feito dele. É curioso que a última palavra de Jesus na cruz foi:
uma palavra grega, na qual ele grita, tetelestai, está consumado. Não há nada a ser feito. Acabou. Ser cristão e não anunciar essa verdade, ainda que foi essa verdade que me gerou vida, não seria ser um cristão fajuto? Talvez nós nos preocupemos muito com o nosso dia a dia ou a situação do que as pessoas vão pensar sobre nós. Mas não torna totalmente uma falta de bom senso se nós cremos que Jesus veio, se nós nos denominamos cristãos. Não tem como eu ignorar que ele voltará. E ao mesmo tempo não tem que ignorar a missão que ele nos deu. De que ele nos deu essa missão. Uma mensagem para que nós sejamos os portadores dela para outras pessoas. Para que o mundo conheça, por meio das nossas palavras e por meio das nossas obras de amor, quem ele é. Para que o mundo saiba a respeito dele, o que ele fez. E sabendo isso, possa receber vida, possa ser reconciliado com Deus. Naquela conexão que Adão perdeu, nós possamos ser restaurados. Sermos embaixadores. Um cordeiro. O Cordeiro de Deus. Que já tirou o pecado do mundo. Mas que hoje nos traz um chamado. Anunciem se vocês creram nisso. Para que outros que não creram possam conhecer o que foi feito por eles. De que Deus provou o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque até poderia ser que por um justo alguém tivesse a ousadia de morrer. Mas foi exatamente sendo pecadores e Deus morrendo por nós que Ele provou o seu amor. E agora nós amamos Ele. Porque Ele nos amou primeiro. É lindo o Evangelho, né? Uau! Quando eu olho para as Escrituras, vejo uma obra de amor. Uma carta de amor a mim. E eu aceito.